Às vezes a nossa guerra, ela está tão difícil, está tão dolorosa, está tão tenebrosa que a gente fica sem forças. E mesmo a gente sabendo que Deus está no controle, que Ele está nos guiando, que Ele está nos sustentando, a gente não consegue deixar de perguntar: Deus, até quando? Né? Mesmo que a gente saiba e Ele diga: não temas porque eu estou contigo, a dor no nosso coração, na nossa alma, o nosso ser se enfraquece e a gente só faz sentir a necessidade de clamar. E em um desses momentos de muita dor e de situação assim, de guerrear espiritualmente, Deus falou algo para mim. Ele disse que um guerreiro não se faz sem luta. E quando eu ouvi isso, eu refleti, eu fiz, nossa, tem sentido, né? Porque para você ser considerado um vencedor, você precisa ter guerreado e vencido a guerra. Eu me lembrei prontamente, né, da guerra do exército de Israel contra os amalequitas. Quando Deus chegou para Moisés e ele disse: Moisés, avisa Josué, né, que era o líder do exército de Israel, ele disse: olha, avisa Josué, prepara o exército que eles vão guerrear contra os amalequitas. E quando eles foram guerrear, estava lá Moisés no monte, ao lado de Arão, seu irmão, e de Ur. E ele lá intercedendo. Enquanto o exército guerreava, ele estava lá de mãos erguidas, orando e intercedendo a Deus. Mas quando a gente fica sempre numa posição, a tendência é a gente cansar, né? A gente enfraquecer. Então, se a pessoa ela está no momento de muita dor, de muito sofrimento, a tendência é ela cansar, ela perder o brilho, né? Ela rastejar, ela caminhar com dificuldade. E aí, Moisés tinha hora que ele não aguentava de ficar com os braços erguidos. E ele baixava porque ele não aguentava, o corpo dele não respondia mais. E quando acontecia isso, o exército de Israel começava a perder a guerra. Os homens começavam a ser vencidos pelos amalequitas. E Arão e Ur começaram a observar isso. Não, Moisés, vamos lá, levanta, levanta, levanta as mãos, ergue, continua orando, continua intercedendo, continua. E quando ele erguia as mãos mesmo sem forças, o exército começava a vencer, começava a derrotar o inimigo. Aí quando ele começava a cansar, que os braços começavam a cansar, o exército começava a perder de novo. E aí foi que Arão e Ur fez. Pegou Moisés, sentou numa pedra, ficou cada um de um lado segurando as mãos deles, erguendo as mãos dele, para que enquanto o exército estivesse pelejando, porque só quando ele clamava, quando ele erguia as mãos, estava ali olhando para Deus, era que o exército vencia. Então, eles vamos sustentar, vamos ser fortes. A gente vai ficar até o fim da batalha. E eles assim ficaram. E eles venceram os amalequitas. E qual é a lição que a gente toma, né? Diante disso. Essa passagem você encontra em Êxodo, tá? Então, é que a gente, por mais que a gente esteja vivendo em situação de dor, em situação de conflito, a gente sabendo que Deus está nos sustentando e a gente estiver olhando para o alto, Ele vai cuidar de nós. A gente não vai ter Arão nem Ur, né, nos sustentando, mas Ele vai colocar anjos. Mesmo que você não esteja vendo, Ele vai colocar anjos te sustentando, te carregando, para que você consiga vencer e que você possa ser chamado de um guerreiro de verdade. Deus abençoe você.
Até a próxima.